nos sentar, vamos à palavra de Deus. E hoje eu quero falar de uma coisa que para muitos é básico e para outros será uma aprendizagem. Claro que não penso só naquelas pessoas que estão aqui, penso também naquelas que hão de ouvir esta palavra de Deus. Amém? Toda a palavra de Deus, ela é pura. Ok? Não é de Mateus a Apocalipse, que é puro. Mas é de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra de Deus é pura. Se você tem alguma dúvida quanto à retidão, quanto à certeza da palavra de Deus, você que leia o Salmo 119 e você vai ver o que o salmista diz. Ele fala a tua lei, os teus preceitos, os teus mandamentos, a tua palavra. Tudo isto, tudo que está aqui escrito é verdade. E como eu falei a semana passada, a base da nossa fé tem que ser a palavra de Deus. Não existe isto que eu vou falar. Não existe alguém que diz, eu acredito em Deus, mas aquela passagem não acredito. Não existe, eu acredito, eu até acredito em Jesus, mas aquele livro da Bíblia não acredito. Não existe isso. Porque uma premissa, ou seja, uma obrigação, digamos assim, ou algo que é inerente ao crer, é crer que a palavra de Deus é a verdade. Eu às vezes fico confusa como é que há pessoas que têm dúvida que a palavra de Deus seja a verdade, que a palavra de Deus tenha alguma contradição. Esses pensamentos passaram pela minha cabeça. Já tive dúvidas acerca da palavra de Deus, mas nunca coloquei em questão a palavra de Deus. Coloquei em questão a minha capacidade de compreender a palavra de Deus, ou o quanto eu ainda não conhecia de Deus para conhecer determinada escritura, determinada palavra, de compreender. Ou seja, eu ao estar aqui a pregar para si, a ensinar para si, eu prego do princípio que a palavra de Deus é toda verdade. E que a palavra de Deus é toda para hoje. Nós temos estado a ouvir falar, e por acaso é curioso e até quase chega a ser assim, quase que irritante, que o pastor Fidalgo, ele tem posto muita coisa na internet, como vocês devem saber, e vai sempre bater aquilo que a gente está a falar. E parece que a gente combina, minha irmã, mas não é. A gente não combina o que a gente vai falar. E ele tem estado a falar sobre a lei e a graça e tudo isso. E aquilo que eu vou pregar hoje, nós vamos ler muita coisa no Velho Testamento. E alguém mal intencionado poderá dizer assim, mas isso está tudo no Velho Testamento, não é para hoje. Errado, 1000 vezes errado, porque a palavra de Deus ela é toda para hoje. Aquilo que Deus trouxe ao povo, que foi a lei, nós sabemos pela palavra de Deus, que a lei de Deus é pura. Deus jamais daria alguma coisa ao homem que não fosse bom. Em Tiago fala que todo dom perfeito, toda a boa dádiva, vem de quem? Do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, nada de Deus para o homem é mau. Nem tampouco a lei de Deus é má. O que acontece? A lei nos condena. A lei de Deus nos condena. Não é a lei que é má, ela nos condena pela nossa incapacidade de cumprir a lei. Mas a lei é boa. A lei é pura. A lei de Deus é eterna. Sabe que a lei de Deus é eterna? Porque Jesus veio, Ele cumpriu toda a lei e a lei de Deus ela permanece para sempre. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do tempo, que há aquela discussão, que há coisas que é para o povo judeu, outra coisa que não é para o gentio, e essa é verdade, mas o princípio da lei, a lei moral de Deus, é para tudo sempre. Hoje, a mulher, por exemplo, quando está cumprido, antigamente, na lei de Moisés, para o povo de Israel, a mulher tinha que ficar separada durante 7 dias. Não via ninguém, não estava com ninguém. Isso hoje já não se aplica a nós. Mas a lei moral de Deus, quando Deus deu os 10 mandamentos e disse, não matarás, por estar na lei significa que agora eu posso matar. Quando a lei diz para não levantar falso testemunho, só por estar na lei significa que eu agora posso levantar mau testemunho. Quando diz para não adulterar, só porque está na lei, isso foi no Velho Testamento, não é para hoje, significa que eu posso adulterar? É claro que não. A lei de Deus, ela permanece para sempre. E o propósito da lei, a lei veio para nos conduzir até Cristo.
A lei veio para nos mostrar a nossa incapacidade de, pelas nossas próprias obras, nós sermos salvos. Mas a lei é boa. A lei é pura. E o objetivo da lei ainda hoje se mantém. Alguém sabe dizer qual é o objetivo da lei? O objetivo moral da lei é que nós nos santifiquemos. Tão somente. A lei veio para levar o povo à perfeição. Só que a lei condenava porque ninguém conseguia fazer tudo o que a lei mandava. E a própria lei dizia que se falharmos num só, somos culpados de todos. E por isso nós conhecemos a história do mancebo rico que veio até Jesus e disse: bom mestre, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, cumpre com a lei, faz isto, faz aquilo. E ele disse: Senhor, tenho feito isso tudo. Falta-te uma coisa. E esse mancebo rico podia ser qualquer um de nós. Toda a nossa boa intenção, todas as nossas boas obras diante de Deus, ia sempre faltar uma coisinha. Ia sempre faltar uma coisinha. E então a lei de Deus vem para nos mostrar a nossa incapacidade de nos salvarmos a nós próprios, mas a lei de Deus, ela é a verdade. E hoje eu vou falar de coisas que Deus abomina. Práticas que Deus abomina. Sabe o que é abominar? Ele detesta, ele não convive, ele não gosta. E antes de nós passarmos a isso, eu quero só fazer aqui uma ressalva. Quero trazer aqui à luz uma questão, que é o ser salvo. Quem é que está aqui que é salvo? Levanta a mão. Eu sou salva. Nós às vezes nós dizemos que ser salvo é o mesmo que se converter. E a gente usa a expressão: quando eu me converti a Jesus. Mas eu vou-lhe dar uma má notícia, irmão. Ser salvo é uma coisa, se converter é outra. Porque eu vou dizer uma coisa: eu ainda estou a me converter. Porque sabe o que significa se converter? Significa mudar de rumo, mudar de direção. E então há áreas da nossa vida que nós ainda precisamos de mudar de direção, porque ainda a nossa carne, como eu já falei, isto vem tudo um seguimento, isto está tudo ligado, irmão. A nossa carne sempre se inclina para as coisas da morte. Porque a nossa carne está condenada à morte. A Bíblia fala que nós somos pó e ao pó vamos tornar, que o homem está destinado a morrer uma só vez. Então o nosso corpo está condenado pelo pecado, o nosso corpo está condenado à morte e por essa razão o nosso corpo sempre se vai inclinar para as coisas que produzem morte. E por isso é que nós precisamos nos converter a cada dia. Mas significa que eu não estou salvo? Não, nós somos salvos. Levanta a mão, diga: eu sou salvo. Levanta a mão outra vez. Mas eu preciso me converter. Eu preciso me converter nos meus sentimentos, eu preciso me converter na maneira como eu trato uns com os outros, eu preciso me converter na prática de coisas que Deus não gosta, que se calhar alguns ainda não sabem. Estão a compreender? A salvação não é a mesma coisa que a conversão. A salvação é um ato instantâneo. Crê em Jesus, está salvo. A conversão acontece à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus. E vamos mudando de direção. Porquê? Porque eu vejo, eu não sabia que a Bíblia diz isto, então agora que eu sei, eu vou mudar de direção naquela atitude e vou me converter nesse assunto. Esclarecido? Muito bem. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia e vamos começar por ver as práticas que Deus não aceita. Deuteronômio 18. Glória a Deus. Este era o versículo que eu sabia de cor na altura. Já não leio há tanto tempo, que até quase tinha esquecido, mas não esqueci. Então, há coisas que Deus não permite ao seu povo fazer. E nós vamos ver alguns exemplos também no Novo Testamento, para que fique claro que esta não é a vontade de Deus. E acontece que uma coisa que nós temos falado muito ultimamente, e que o Steven falou até no domingo, Deus não aceita uma fé dividida. E ele até falou, uma pessoa que diz que crê em Jesus, mas
crê também noutra coisa qualquer, crê nos signos, na realidade a pessoa ainda não se converteu. Ele falou, uma pessoa que diz que crê em Jesus, mas celebra os santos populares, a pessoa ainda não se converteu. Uma pessoa que diz que crê em Jesus, mas ainda vai pôr lá uma valinha para aquela pessoa que morreu, a pessoa ainda não se converteu, porque isso são tudo práticas que Deus não gosta. Eu segui uma pessoa, um cantor americano que eu gosto muito, e tenho vários CDs dele, e gosto muito. E então eu pus um gosto na página dele e seguia. Mas esta semana eu vi uma coisa que eu fiquei, mas como é que é possível alguém que se diz crente, que crê em Jesus e põe uma coisa dessas? Como é que é possível? Fui lá e assim como cliquei para seguir, também cliquei para deixar de seguir, porque os meus ouvidos, os meus olhos não vão ser direcionados para uma coisa que me produz uma fé falsa, que gera dentro de mim uma fé falsa. E nós precisamos ter esta atenção. E eu tenho visto, porque o Facebook é tramado, eu tenho visto muito cristão que se calhar não está atento como eu estou e que partilha coisas de páginas que são total abominação a Deus. E eu até vou dizer o nome de uma página para você ter atenção. Uma página que é O Segredo. Se você for ler o estatuto dessa página, essa página é nova era completa, irmão. Essa página fala de tudo menos de Deus. Fala da individualidade do ser humano, que o ser humano é lindo como é, que toda a gente tem que aceitar como você é. E isso é totalmente diabólico. E eu fui, e por acaso eu hoje estive lá a ver, porque alguém partilhou alguma coisa lá dessa página. E não sei se você conhece o livro O Segredo. Essa página foi criada depois desse livro. E esse livro ensinava tudo e mais alguma coisa e nada falava da verdade. Pode até falar de Deus. Hoje eu publiquei uma coisa, não sei se vocês viram. Não basta falar de Deus. Eu hoje vi tanta gente partilhar um ator que ganhou um prémio que falou: Deus é real, Deus te ama, conheça Deus. Mas quem é Deus? Você que vai falar com um muçulmano, veja se ele não fala em Deus. Vai falar com um budista, ele fala em Deus. Um católico que fala em Deus. Mas quem é esse Deus? Como é que eu chego a esse Deus? A única forma de chegar ao Deus verdadeiro é só uma, é através de Jesus. Por isso falar Deus isto, Deus aquilo. Há tantos deuses, a gente canta: não servirei a outros deuses. Significa que há muitos deuses, sim ou não? E nós precisamos, irmão, da sabedoria de Deus. Eu não estou com isto a dizer agora que você está mal. Estou a simplesmente alertar, a dar um conselho. Aquilo que quiser, segue. Aquilo que não quiser, não segue. Como você está livre de crer em Deus, através de Jesus, ou não crer. Aquilo que crê tem a vida eterna. Aquilo que não crê está condenado. Não sou eu que digo, é a palavra diz que diz. Mas essa página em concreto, este pastor que eu seguia, este cantor que eu seguia, pôs uma vela em memória de todas as pessoas que já partiram. Eu pergunto, isso não é culto a mortos? Isso é culto a mortos, a Bíblia fala que isso é culto a mortos. E então eu vou compactuar ou vou partilhar alguma coisa que está contra os princípios de Deus? Não vou seguir. E eu digo uma coisa, no Facebook então, eu elimino tudo e mais alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus, porque não vou permitir, não vou compactuar com coisas que sejam contrárias à palavra de Deus. Essa página, O Segredo, se alguns de vocês põem em gosto, você que toma atenção e você que vai lá ver os estatutos da página. Ainda bem que não vê, não precisa de ver. E há tanta gente a fazer tantos testes no Facebook que é pura adivinhação, é pura consulta de horóscopo, é pura consulta de astros e vai toda a gente e faz, porque não temos o discernimento, porque não temos ensinado a igreja. E eu pensei, alto e para o baile, está na altura de nós voltarmos a falar aquilo que abomina a Deus. É aquilo que abomina a Deus. Havia uma pastora que há uns tempos atrás publica coisas de signos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Deuteronômio 18, no versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulta um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê?
é abominação ao Senhor. Então a palavra que eu usei não é forte, não é daqui da minha cabeça. A palavra diz que é abominação ao Senhor. Há práticas que Deus abomina. E tudo o que é adivinhação, artes mágicas, prever o futuro, prever a sua personalidade baseado na sua data de nascimento, na numerologia, baseado na cor que você gosta. Isso é contrário à palavra de Deus. Amém? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque todas estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti, o Senhor teu Deus, o quê? Não permitiu tal coisa. A nós, quem está aqui que é povo de Deus, a nós não é permitido tal coisa. Deus abomina. Deus abomina toda a prática mágica. Deus abomina consultar astrologia. Deus abomina porque Deus, sabe porquê que Ele abomina? Porque Ele não aceita uma fé dividida. Ou você tem fé nele, nós cantamos, mas hoje eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A minha vida, o meu futuro pertence a Ele. É a Ele que pertence, irmão. Então se nós andamos a cantar para Deus, mas depois na segunda-feira a gente vai lá e vai consultar o horóscopo, e a gente publica o horóscopo, e a gente vai ver o que o adivinha diz, quem lê a carta diz, a gente vai fazer outras coisas que Deus abomina, é uma fé dividida, lamento dizer, mas é uma fé falsa, não vai levar a Deus, não é a fé que leva a Deus. Por isso eu pergunto, precisamos nos converter ou não? Precisamos nos converter. Precisamos mudar de direção. Aquilo que fazíamos antes, não fazemos mais. E se nós acabamos de ver na Bíblia, pela palavra diz que Deus não aceita tais coisas, então o que é que nós temos que fazer? Deixar de fazer. A Bíblia diz, aquele que me ama, o que é que faz? É aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É aquele que me ama, não fica a regatear. Aquele que ama a Deus não fica a dizer, mas ainda faço por maldade. Mas é só para me lembrar da minha avózinha que morreu. Mas é só para o convívio. Mas ainda faço por mal. Mas Deus não gosta. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, diz o Senhor. Nenhuma parte da Bíblia está a dizer que agradar ao Senhor significa que você vai ficar agradado. Às vezes, nós ficamos desagradados por desagradar ao Senhor. Mas se nós amamos, também vamos ter a certeza que Ele vai cuidar de nós. Amém? À frente, Levítico 19. Levítico é logo aí, antes de Números, se não me engano. Levítico 19. No versículo 31. Diz assim, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os buscais, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. É uma ordem direta, irmão. Não tem que buscar mas nem dar nenhuma razão. Está aqui a dizer, não busques, não te vires para os adivinhadores. Nem os encantadores, não os busques, contaminando-vos com ele. Eu sou o Senhor. E a Bíblia mais à frente diz, eu sou o Senhor, a minha glória, a outra não darei. Deus não aceita uma glória dividida, Deus não aceita uma fé dividida. Eu amo a Deus, mas eu também amo o Zezinho. Eu amo a Deus, mas eu também amo o Santinho. Eu amo a Deus, mas eu gosto de ver o signo. Eu amo a Deus, mas eu gosto do Reiki. Eu amo a Deus, mas eu preciso do yoga para me sentir bem. Errado, não é de Deus. Porque nós estamos numa cultura, irmão, que já está a mudar. E nós pensamos que nós temos uma cultura, e temos, tradicionalmente católica, onde a religião, a tradição, a adoração a santos está muito enraizada, mas a pouco e pouco vai entrando outras práticas da nossa vida. Hoje em dia, se calhar a irmã Conceição não sabe, mas se calhar a minha filha já sabe. A yoga. O yoga. A filosofia do yoga é nos levar para um estado transcendental de conhecimento interior. Que a pessoa entra na mente. Está proibido nós fazermos isso pela palavra de Deus. Eu, por acaso, não pesquisei versículos sobre isso, mas poderei fazê-lo. Não está permitido a nós fazermos isso. Quem diz yoga, diz reiki.
energias positivas, em que com a mão só atrai energias positivas. Quem diz isto diz incensos para caminhar dentro de casa. Quem diz isto diz atrair energias positivas através de pedras. Quem diz isto diz tanta outra coisa, irmão. Porque você pode ao pé da minha casa, ao pé da minha casa, abrir lá uma clínica que está toda virada para o esoterismo. Sabe o que é esoterismo? Tudo o que é isto de filosofias transcendentais, filosofias lá do orientais, que levam a pessoa a buscar a paz interior, que levam a pessoa a buscar a satisfação, que levam a pessoa a buscar o pensamento positivo. Isso não é bíblico. Pode ter uma boa coverage, uma boa capa, uma aparência de piedade. Mas a Bíblia fala, mas negam a eficácia dela. Porque a paz, quem é o príncipe da paz? Ele é o príncipe da paz. Se nós precisamos de paz, é nele, porque a paz de Deus que guarda os nossos corações, ela é a paz de Deus que nós precisamos, irmão. Não é paz, porque o mundo não tem paz para dar. O mundo está um caos. E você pode estar a pensar, mas por que ela está a falar isto? Irmão, acredite que esta pregação precisa ser dada. Precisa ser dada. Porque eu vejo muita coisa. E até pessoas que se dizem grandes pregadores, grandes artistas, gospel, não sei o quê, estão envolvidos nisto até o pescoço. E é toda a gente, sem qualquer sabedoria de Deus, a partilhar tudo e mais alguma coisa, a se envolver em tudo e mais alguma coisa. E eu pergunto, onde é que Deus está nisso? Onde é que está Deus nisso? Temos que nos converter e ver o que a palavra de Deus diz. Amém? Em Levítico 20, no versículo 6, diz assim: quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir, irmão, veja, ele comenta, a Bíblia diz que quando alguém vai para consultar um adivinhador, ou um encantador, um bruxo, um feiticeiro, o que é que a Bíblia diz? Para se prostituir. A pessoa está a se prostituir com eles. Eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei, do meio do meu corpo, do meu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Guarda a minha lei, guarda o meu mandamento e cumpre-me. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, é o Senhor que nos santifica. E nós temos que virar as costas a toda esta prática do ocultismo que Deus não permite. Está vedado ao seu povo. Está interdito aquilo que se diz que acredita em Jesus, está interdito toda a prática do ocultismo, toda a prática da cartomancia, toda a prática de consulta de horóscopo, toda a prática de adorar a outros deuses, toda a prática de bruxaria, feitiçaria, magia. Mas eu tinha uma senhora que ela dizia assim, sabe uma coisa, mas eu até sou espírita. Eu acredito em Deus, eu sou espírita. Mas qual é o Deus que acredita? Não é com certeza este Deus. Porque este Deus que fala a verdade, diz que toda essa prática é a abominação a Ele. Ele não aceita. E nós precisamos, nós já vamos mais à frente falar. Eu sério, irmão, há coisas que me deixam triste e eu pergunto, como é que é possível? Tantas vezes que nós já falamos aqui na igreja e até fizemos este folheto em que fala montes de versículos sobre a idolatria, sobre santos e como é que é possível ver irmãos a partilhar tudo e mais alguma coisa, a estar a adorar outros deuses, estar juntamente com a multidão. Como é que é possível? Custa-me a crer, irmão, e desculpa a minha sinceridade, mas custa-me a crer. Eu pergunto, aquela pessoa acredita em quê? Com certeza não acredita nesta palavra, porque esta palavra diz que é para não adorar outros deuses. Esta palavra diz que é para não nos misturarmos com eles. Esta palavra diz, aparta-te deles. Não comuniques com as obras infrutíferas da carne. Adiante. Isaías 8. Isaías 8, no versículo 19.
Estão lá? Então diz assim, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, depois faz uma pergunta. Não recorrerá um povo ao seu Deus? Eu não sei se você está a compreender esta pergunta. Ele está a dizer, olha, quando alguém vos disser para consultar os espíritos familiares, os adivinhos, ele para e ele faz uma observação. Mas não recorrerá um povo ao seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Se é o Deus da Bíblia, você tem que recorrer a Ele. Não é os bruxos, não é os feiticeiros. Esta pergunta é espetacular. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Mas o que quer dizer? Quando há pessoas que vão consultar o bruxo para saber o que o avô que já faleceu, a mãe já faleceu, e que veio a imagem de um avô, e que veio a imagem da avó, e que veio a tia que já morreu, e a Bíblia está a dizer assim, mas porventura vão-se interrogar aos mortos em relação aos vivos? Que poder é que têm os mortos, aqueles que já partiram, em relação aos vivos? Não têm poder nenhum. Interrogar-se-ão, oh my God, a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao rei e ao seu Deus olhando para cima. E olhando para a terra, que haverá angústia e escuridão. E serão entenebrecidos com ânsia e arrastados para a escuridão. Irmão, o castigo por desobedecer a Deus, no que diz esta prática de consultar os mortos, de consultar videntes, bruxos, feitiçaria, é horrível. Porque Deus abomina. Porque Deus não aceita uma glória dividida. Deus não aceita uma fé dividida. Deus não aceita um coração dividido. Que ama a Deus, mas ainda ama as coisas que Deus aborrece. Veja aí em 47, Isaías 47. Alguém está com alguma dúvida? Ou estão chateados comigo? Glória a Deus. E então aqui, nesta passagem de Isaías, ainda se mostra mais. Isaías 47, no versículo 9, diz assim, mas ambas estas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas quê? Feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Você olha para mim, você vai ver qualquer canal português de manhã, há sempre lá um bruxo. Há sempre lá alguém que está a ler a cena, que está a dar a previsão para o dia segundo aquele horóscopo, e baseado na lua e nos astros. Porventura não foi Deus que fez os astros. Sabe uma coisa? Eles buscam sabedoria nos astros, mas a Bíblia diz que os astros adoram só a Deus. E Deus conhece as estrelas e as chama porquê? Pelo seu nome. Nós nem conseguimos sequer começar a compreender a quantidade de estrelas, mas Deus conhece a cada uma delas e Deus as chama pelo seu nome. E a Bíblia fala que o céu e o firmamento manifestam a glória do Senhor. E o céu e a lua e as estrelas foram feitos por Deus para adorar a Deus. Por isso, quando alguém vai buscar na criação de Deus, quando vai buscar adoração à criação, a Bíblia fala que no seu próprio corpo vai receber o castigo. Porque nós falamos desta passagem de que adoram mais a criatura do que ao Criador. Não é só para os gays. Você vai ver, há pessoas que adoram animais. Nós há dias vimos um programa de um casal que tinha um cão. Irmão, e eles faziam tudo para aquele cão. Gastavam milhares de euros em roupa para um cão. E imagina esse casal como é que era. Era um casal gay. E você pensa que a gente não está tudo interligado. Porquê? Porque a adoração só pode ser para Deus. A adoração não é para a criação de Deus. Nem tão pouco podemos buscar resposta para a nossa vida na criação de Deus. Podemos buscar resposta em Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então a astrologia, o signo, aquelas pessoas que... tantas pessoas dizem, eu não acredito nisto, mas vai lá ver. Então se não acredita, para que vai lá ver? É só por piada.
Mas Deus abomina, não tem piada nenhuma, porque já vimos o que acontece. Deus vira as costas, há escuridão, entenebrecidos serão, cairão em confusão. Não vejo qual é a piada. Mas não é por mal. Mas Deus não gosta, Deus abomina. Qual é a confusão? Se me amas, guarda os meus mandamentos. Não tentes regatear com Deus só porque tu gostas. Só porque tu achas que não tem mal. Deus abomina. A seguir, continuamos. Que é para não me perder aqui no... Diz assim. Mas ambas... no versículo 10. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver, a tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar e disseste no teu coração, eu sou e fora de mim não há outro. Pelo que sobre ti virá mal de que não sabes a origem, e tal destruição cairá sobre ti que não a poderás afastar, porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação que não a poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortificar. Ele está aqui, ele está a fazer um desafio. Olha, é? Então deixa-te lá estar com isso para ver qual é o fim. É isso que ele está a dizer. Se a gente pudesse ouvir o tom de voz de Isaías quando ele estava a escrever isto, era isso que ele estava a dizer. Confias nisso. Disseste como ele diz no versículo 10, eu sou e fora de mim não há outro. Então deixa-te estar lá com essa feitiçaria, deixa-te estar com esse encantamento e vamos lá ver se eles vão te conseguir livrar. É esse o tom daquilo que ele está a dizer. A gente é que lixa assim tudo corrido e parece que está tudo bem. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos, levantem-se, pois, agora os agoreiros dos céus, os que contemplavam os astros, está a ver? Contemplavam os astros, a astrologia, e a ursa não sei das quantas, e a cintura de não sei de onde. Contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Porquê? Porque salvação está num só, em Jesus Cristo. Salvação está num só, está concentrado em Jesus. Por isso é que o caminho é estreito. Porque estes homens, eles faziam tudo o que lhes apetecia. Todo o caminho, tudo o que vinha. Toda a gente tem a sua maneira de tentar chegar a Deus. Toda a gente. Mas a Bíblia fala que estreito é o caminho, porque está tudo concentrado num só, em Jesus. Está tudo concentrado num só, em Jesus. O mundo pode ter mil e uma maneiras de tentar chegar a Deus, tentar chegar à paz, tentar chegar à realização interior, a tentar ser positivo, mas só há um caminho, só há uma porta, só há uma verdade, e essa é Jesus Cristo e a sua palavra. Amém? Só a Deus pertence o futuro. Não está nos astros, irmão. Que todos os anos eles fazem disso lucro, em que o feiticeiro tal ou o astrologista tal lança um novo livro com os prognósticos para o ano todo e vão pessoas e gastam dinheiro. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, irmão. Quando alguém pergunta, qual é o teu signo? Não tenho. Não tens? Não. Eu sou de Jesus. Quantas vezes me fazem esta pergunta? Às vezes eu fico assim, mas não sabes o teu signo? Não, não sei. Nem quero saber. Mas qual é a tua data de nascimento? É tal, ascendente não sei das quantas, e não sei o quê. Falam palavras que eu nem sequer compreendo. Eu tinha um patrão, já não é meu patrão, graças a Deus, que ele fazia o recrutamento das pessoas baseado no signo. Verdade, verdade. Ele não olhava para as capacidades da pessoa, ele não olhava se a pessoa tinha um bom currículo, se tinha experiência, se tinha vocação para a área, ele olhava para o signo. E ele dizia, Cristina, eu não sei como é que te contratei, porque o teu signo é incompatível com o meu. Eu disse, pois, eu ainda estou lá e ele já foi, bye bye. Era mesmo incompatível. Glória a Deus. Só a Deus pertence. Veja aí no capítulo 46. Pois foi. Aí mesmo no 46, no versículo 9 e 10, diz assim, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim,
que anuncio o fim desde o princípio. A quem é que pertence o futuro, irmão? É a Deus. Ele é que anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, desde o princípio, Deus já sabe como é que isto tudo vai acabar. E se nós queremos saber, também está ao nosso alcance. Lermos a palavra de Deus e nós sabemos que o nosso futuro, se nós acreditarmos em Jesus pela fé, o nosso futuro está com Deus. Exatamente. É isso. Do meu Jesus que vive está. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, a única vontade que prevalece na nossa vida, irmão, é a vontade de Deus. A única prognosticação que nós temos que buscar não é dos astros nem dos videntes, é a vontade de Deus. E eu sei, porque Ele já me disse, que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Quer saber o seu futuro? Se você crê em Jesus, tem a vida eterna. É tão simples assim. Então, só a Ele pertence. Veja aí em Apocalipse 22, o que a Bíblia fala. Apocalipse 22, no 14. Isto é fácil, é mesmo a última página da Bíblia. E diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, toda a laia de feiticeiros, idólatras, adivinhadores, prognosticadores, cartomancia, nova era, o segredo e não sei quanto, está tudo neste saco, vão ficar de fora. Estão de fora, irmão. E eu digo-vos já, se eles não se arrependem, eles já estão de fora. Da mesma maneira que nós já nos arrependemos e já temos a vida eterna. Porque a Bíblia assim o diz, aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que não crê, já está o quê? Condenado, já está condenado. Nem sequer precisa de esperar pela morte para estar condenado, já está condenado. Se não crê, já está condenado. Então nós vamos ver uns exemplos no Novo Testamento de estes espíritos adivinhadores. Vamos ver em Atos. Estavas diante que eu chegasse aí? Não. Não. Vamos a Atos no capítulo 8. Começamos pelo capítulo 8. Que depois vamos à frente também, no capítulo 16. E diz assim, Atos 8, 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Eu acho engraçada esta palavra que a Bíblia usa, era um grande personagem. Um mamador. Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. Mas a Bíblia fala que ele iludia. Sabe o que é iludir, não sabe? Parece que é verdade, mas não é, é uma ilusão. Então, todo e qualquer tipo de prática do oculto, irmão, é apenas uma ilusão. E muitas pessoas são iludidas. E aqui diz que todos corriam a ele, desde o maior ao menor, toda a gente ia a ele porque era iludido por ele. No versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eu adoro que se diga isto, porque foi isso que eu escrevi hoje no Facebook. Eles falavam do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Não vale a pena falar de Deus, irmão, porque para um budista, Deus é Buda. Para um muçulmano, Deus é Maomé. Para um católico, Deus é a Virgem Maria. Mas só pode falar de Deus se você associar o nome de Jesus. Por isso é que acreditas em Deus? Eu acredito. Mas sabes que Jesus é o caminho? Mas os meus santinhos. Não é o mesmo Deus. Quando você falar acerca do reino de Deus a alguém, só pode estar associado com o nome de Jesus. E creio, no versículo 12,
pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, aquele que praticava a arte mágica. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, que nós vamos ver que na realidade ainda não se tinha convertido, e aqui nós também já podemos pensar, mas aquela pessoa, mas ela foi batizada, aconteceu com o Simão. Ele estava ali com os discípulos, ele viu o que os discípulos falaram, ele foi convencido na cabeça por aquilo que ele viu os discípulos fazerem, e ele foi batizado. Ele foi batizado. E agora vamos fazer só assim uma breve coisa. Aquela pessoa também foi batizada. E diz aqui. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Irmão, quantos Simões nós temos por aí no mundo? Quantas igrejas cheias de pessoas estão a fazer isto, a vender o poder de Deus por dinheiro, em troca de riquezas, em troca de fama, em troca de tanta coisa. Levam o povo a fazer práticas que são completamente contrárias à palavra de Deus. Porquê? Porque eles eram como Simão. Eles disseram que acreditavam a Jesus, eles até foram batizados, mas o coração deles ainda não está arrependido. Porque o Simão, o que é que ele vê? Bem, eu agora não posso ser mágica, vou perder o meu fundo de rendimento, de alguma forma tenho que arranjar. De alguma forma tenho que arranjar outra forma de me sustentar. E então, olha, dá-me também desse poder. Olha, tu tem aqui dinheiro. De certeza que ele era rico? Você que me diga um bruxo que não seja rico. Eles têm dinheiro. Porque as pessoas vão e pagam de monte. E de certeza que, olha, quanto é que tu queres? Olha, dá-me desse poder também. Porque o coração dele verdadeiramente ainda não tinha se arrependido. Disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus te alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Uau! É impressionante isto. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Filipe disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. No fundo, coitado do Simão. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Então, eu estou a ler esta história para quê? Não vá alguém dizer, tudo o que tu lês está no Velho Testamento, mostra-me no Novo Testamento, então está aqui. Um homem que praticava arte mágica, e até há outro que nem pesquisei, mas trouxeram ídolos aos pés dos apóstolos para eles quebrarem, não foi? E livros de artes mágicas para que tudo fosse queimado. Porque Deus abomina tais coisas. E ninguém se calhar te valia a dizer, olha, tu tens livros em casa, tens que entregar. A pessoa, porque se converteu de verdade, logo no seu coração tem testemunho daquilo que Deus desagrada. E porque ama a Deus que cumpre os seus mandamentos. Vamos ver outra história aí, mais à frente, no capítulo 16. Estou quase a acabar. Atos 16, no versículo 16, diz assim. E acontecendo que de nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez isto ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores da rapariga, que a esperança do seu lucro estava perdida, puseram a mão na cabeça, meu Deus,
Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Porventura não é a mesma coisa que dizem de nós? Olha, vazia com as tuas filhas, estás a perturbar, e então agora cada vez mais. Agora, qualquer pessoa que faça uma declaração qualquer em relação ao seu corpo, ou à sua sexualidade, ou em relação àquilo que a pessoa acha, nós temos que respeitar. E eu acredito que ainda há de chegar um tempo em que os verdadeiros cristãos vão ser perseguidos por dizer que a homossexualidade é pecado. Houve um caso nos Estados Unidos de uma padaria que entrou lá um casal gay, não é? Para fazer um bolo para o casamento. O dono da padaria era cristão e ele recusou-se a fazer. Sabe o que é que o casal fez? Processou-os. Processou-os. Porque nós já vimos num tema em que eles dizem que é liberdade de expressão, mas se realmente fosse esse o caso, teria que ser uma coisa dupla, para um lado e outro, porque as pessoas têm tanta liberdade em dizer, para se expressar no seu pecado, como eu também devo ter liberdade para dizer, não, é pecado, porque diz assim o diz. Mas a intenção não é liberdade de expressão, como eles querem fazer crer. A intenção é implementar o pecado. E ainda aqui vamos. No versículo 21. E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E no versículo... Pronto, era isso que eu queria ler. Esta jovem tinha um espírito de adivinhação e o Paulo, ele repreendeu em nome de Jesus. Pois é. Toda a prática de... E isto é importante para quê? Eu sempre tenho dito, irmão, que nós temos que, para todas as áreas da vida, nós que somos filhos de Deus, devemos conhecer pelo menos um versículo, irmão. Onde é que está? Onde é que está aquele versículo que possa mostrar agora à pessoa o que a Bíblia fala? E quando, aqui é a quarta-feira, que nós perdemos aqui mais tempo na palavra de Deus e damos a oportunidade de toda a gente dar o seu testemunho, ou contar, ou perguntar alguma coisa. Para quê? Para você tomar nota, para você apontar na sua Bíblia. Para quê? Para que se algum dia você ser confrontado com alguém, você possa dizer, olha, mas isto é que a Bíblia diz. Depois, se a pessoa crê ou não, já não é connosco. Nós simplesmente damos a palavra de Deus. E na esperança que a pessoa também se converta. Outra coisa que Deus abomina, que é isto... Estamos fartos de saber. Adoração a ídolos. Vamos a Isaías 44. E vou terminar com estes versículos. E depois vou dar a oportunidade a quem quiser falar alguma coisa. Que também sempre é edificante. Desde que tenha a ver com isto agora. Isaías 44, desculpe. Diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Eu sou o primeiro porque tudo começa com Ele, e Ele é o último porque tudo acaba com Ele. De A a Z, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Então, para que é que nós vamos recorrer a outras coisas que não Ele? Se Ele é o princípio e Ele é o fim. Quem chamará como eu e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. Esse que anuncia as coisas futuras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Isto é uma pergunta. Eu próprio Deus a perguntar, mas há porventura outro Deus além de mim? Não há outra rocha que o conheça. Glória a Deus. Todos os artifícios de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E as suas mesmas testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus, letra minúscula,
e funda uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo. Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios são de entre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas e o forma com martelos. Você está a ver a imagem? Você já viu o ferreiro a trabalhar o ferro? Sim ou não? Ele vai, ele põe o ferro na brasa, com o martelo, ele forma o machado. E o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, depois de ele fazer o machado, ele tem fome. Dá-lhe fome. E então ele vai, e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega a almarga, aplana com o cepilho, isto é tudo ferramentas do carpinteiro, e marca com o compasso, e faz o seu Deus, à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isto se aquenta e come o pão. Você está a ver? Ele planta árvores, ele cuida do bosque para crescer, para lhe dar madeira, para servir ao homem. E depois ele tem fome, ele vai ao bosque, vai buscar um molhinho de lenha, aqui em madeirense puro, vai buscar um molhinho de lenha para fazer o pão, para se aquecer. Também faz um Deus. Ai, enquanto eu estou aqui a me aquecer à roda da fogueira, com este bocadinho de madeira, vou fazer um Deus. E se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com outra metade assa carne. Assa e farta-se, também se aquenta, e diz: ora já me aquentei, já vi o fogo, então do resto faz um Deus uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina e ora e diz: livra-me, porquanto és o meu Deus. Livra-me porque tu és o meu Deus. Ele aqui acabou de criar, mas é um Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes untaram os olhos para que não vejam, e seus corações para que não entendam. E nenhum deles toma este apetite. E já não têm conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas a carne e a comi, e faria-o do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ia ao que saiu de uma árvore. Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há mentira na minha mão direita. Você está a ver? Então, toda a prática, irmão, da adoração a santos, da adoração a deuses, toda a prática de bruxaria, toda a prática de feitiçaria, todo o ocultismo, signos, tudo isso, Deus abomina. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E no fim de tudo, em Apocalipse diz que toda essa gente ficará de fora. Ficará de fora, irmão. E isto é para alertar a nós, para nós nos santificarmos cada vez mais, para nós nos convertermos, para que também nós possamos ter o conhecimento da palavra de Deus, para nós ensinarmos aos outros. Amém? Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa?